Aqui é o Adriano falando, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial do edicas.com. A Edicas agora de volta com tutoriais inéditos para você. Fazendo um resumo rápido sobre o que aconteceu nos últimos meses, eu estive envolvido com outros projetos. Um deles era fazer parte da equipe de uma campanha política e infelizmente o tempo desprendido com as tarefas dessa atividade não permitiu que eu continuasse fazendo tutoriais novos aqui para o site. Mas agora, depois desse longo tempo, eu estou de volta e vamos ao que interessa. Então, na primeira parte dessa pequena série de tutoriais, vamos aprender a criar um efeito de fogo estilizado, que eu chamo de elemento fogo, para você criar uma intro bem bacana para o seu site. Vejamos só o que vamos aprender nesses tutoriais. Vamos aprender a criar este visual meio caótico aqui das chamas e esse movimento com essa profundidade utilizando alguns efeitos do After Effects. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nova composição, uma composição que nós vamos chamar de Aedicas texto, colocar ela com HDV HDTV 720p e deixar ela com 5 segundos. Ok. Feito isso, vamos criar aqui um texto. Escrever aqui aedicas.com. Vou ajustar aqui para 190 de tamanho. Centralizar. Você pode ir para centralizar, facilitar. Você pode usar o Align. Centralizar aqui na comp. Vou deixar só um pouco acima. Deixar um layout mais legal. E nós vamos duplicar esse texto. Transformar esse texto aqui de baixo em um guide layer. Que ela não vai aparecer na composição final. O que nós vamos ver no próximo tutorial dessa série, quando nós formos fazer a composição principal desse projeto. Feita essa cópia, nós vamos abrir aqui as opções de texto, aumentar aqui a timeline, vamos nas opções de texto e segurando a tecla Alt, clicando em Source Text, nós vamos usar a Pick Whip para linkar esses dois textos. Ao modificar o texto Aedicas aqui embaixo, por exemplo, para Aedicas, eu modifico os dois textos. Eu vou deixar aqui com aedicas.com. Só colocar esse texto aqui de volta no lugar. E agora nós vamos começar a aplicar os efeitos que deixarão o nosso projeto com aquele visual que eu mostrei para vocês. Primeira coisa então, vamos colocar aqui o efeito Ramp. É só digitar aqui nessa janela, se ela não estiver ativa, você vem aqui em Effects e Presets. Daí é só clicar e arrastar para criar um degradê. Nós vamos usar um degradê do amarelo. Para o vermelho. Na verdade vai ser do amarelo então como Start of Ramp. Vou aproximar um pouco aqui para deixar mais evidente esse degradê. E para deixar aquelas bordas meio caóticas, meio com um visual meio com uma textura meio desgastada, nós vamos aplicar o efeito Rugged Edges e vamos ajustá-lo. Eu vou desativar a nossa Guide Layer, colocar aqui em Spike e vamos ajustar aqui a borda para cerca de 30, o Edge Sharpness para 0,6. Fractal para 0,83. É isso mesmo. E vou deixar aqui o offset em 0 e menos 327. E aqui em Evolution nós queremos que tenha movimento. Por isso, nós vamos aplicar uma expressão, a expressão que nós já conhecemos em alguns outros tutoriais, a expressão time, multiplicada por um valor. Aqui eu vou colocar time vezes 80. Por enquanto nós teremos um resultado assim. Antes de continuar, eu vou criar aqui um novo nulo. Vou chamar ele de Rugged Control. Vou aplicar um slider. Vou nomear esse slider aqui para border
Control e vou abrir aqui as opções do Hugin Edges. Nós vamos aqui, utilizando aqui, travando aqui a janela Effect. Eu vou utilizar aqui, ativar a expressão para o border, utilizando Alt e clicando no cronômetro. Então eu vou arrastar aqui com a ferramenta Pick Whip para o slider. Esse slider ele vai deixar meu border em 0 e nós vamos ajustar de novo aqui para 30. Eu estou fazendo isso agora porque eu vou precisar duplicar essa camada aqui e eu preciso que eu tenha sempre controle de todas elas para facilitar depois a animação desse projeto. E animando o border do slider control, eu vou animar de todas as layers. Esse texto nós vamos duplicá-lo e na cópia dele nós vamos apertando a tecla U, modificar aqui a expressão do border, colocando aqui, adicionando -2 ao final da expressão. Assim nós teremos valores de border diferentes para cada uma das layers, deixando tudo isso mais randômico, mais aleatório, que vai dar um visual bem mais legal para a nossa composição. Bem, nesse segundo texto nós vamos colocar aqui o Blending Mode em Add, para dar um outro efeito ao texto, à composição, adicionando assim uma textura diferente ao texto, com essa sobreposição de camadas. E nós vamos aplicar o efeito Fractal Noise e não vamos mais precisar aqui do efeito Ramp. Vamos deixar apenas o Fractal Noise e vamos modificar, aumentando o contraste do efeito para cerca de 190 e vamos diminuir o brilho próximo aqui de -80. Vai deixar esse visual mais dark, mas todo recortado aqui das bordas, que agora nós vamos mexer mais um pouco. Então novamente eu vou duplicar esse primeiro texto, vou jogar ele por cima desse outro, vou colocar aqui também em Add e vamos modificar mais uma vez a expressão com a tecla U, vou botar aqui em -22 e vamos mudar a cor aqui para um amarelo queimado um pouco mais claro. Já vamos ver que a composição vai ter praticamente o efeito que nós estamos querendo, o efeito final. Já está um visual bem mais interessante e vamos melhorar ele ainda mais. Vamos duplicar aqui mais uma vez essa camada, a primeira camada de texto, colocar de novo ela em Add, aqui no Blending Mode. Vamos retirar o efeito Hugin Edges e vamos modificar as cores do degradê. Vamos colocar onde está vermelho aqui, vamos deixar vermelho, vamos trocar aqui a cor amarelo para azul escuro e vou deixar mais próximo aqui o vermelho, a cor vermelha e a cor azul. E sobre o efeito Ramp, nós vamos desfocar essa layer, deixar aqui com 10, usando o Gaussian Blur, que você pode procurar aqui na aba ao lado. E para deixar tudo isso mais brilhante, melhor, nós vamos aplicar o efeito Glow nessa camada. Deixa eu só aumentar aqui essa janela. Aqui está o efeito Glow, vou jogar sobre ela e vou ajustar aqui o Threshold, diminuir ele para deixar mais brilhante, deixa aqui em 26,7 e vou aumentar o Radius do Glow para uns próximo de 30, uns 34 pontos e vamos tirar a camada isolada e vamos diminuir aqui a opacidade dela para uns 20%, pode ser um pouco menos, 15%. E já conseguimos aqui deixar com o visual do texto, já com uma animação
utilizando a expressão time vezes 80 no Evolution do Hugging Edges, das camadas que tem esse efeito. Então nós já temos algum movimento. Eu sugiro que vocês experimentem essas propriedades, modificando várias delas e vendo várias combinações diferentes, deixando a seu gosto, para que no próximo tutorial nós possamos animar esse projeto, criando a composição principal, a main comp desse projeto, finalizando ele e deixando tudo pronto para renderizar o projeto. Muito bem, galera, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro tutorial, dessa pequena série aqui do Edicas. Por favor, se vocês gostaram, compartilhem esse tutorial, inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Um abraço para vocês, até a próxima e grandes ideias a todos. Tchau!